eu lembro-me da canção que dizia assim: o povo moçambicano, o povo unido pelo partido marxista viva, ai, ai, viva marxista viva, ai, ai, viva marxista viva, ai, 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 o trabalho, ai, ai, viva marxista viva, ai, ai, viva marxista viva, ai, 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 o trabalho, ai, ai. O povo moçambicano, o povo unido pelo partido marxista viva, ai, ai, viva marxista viva, ai, ai, viva marxista viva, ai, 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 o trabalho, ai, ai, viva marxista viva, ai, ai, viva marxista viva, ai, 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 o trabalho, ai, ai. Olá, meu nome é Miriam Tamires Carinho, a quem prefere tratar-me por Tamires, a quem prefere tratar-me por Miriam e por Carinho também. Eu sou moçambicana, nasci na província de Inhambane, que é a região sul do país, na cidade de Machixe. Eu sou enfermeira e professora de enfermagem. Eu trabalho atualmente no Instituto Superior de Ciências de Saúde, que é o ISCISA, que é uma instituição de formação de profissionais de saúde. Eu sou professora das disciplinas de enfermagem, tanto para cursos de enfermagem como para os outros cursos como nutrição, radiologia, a terapia da fala e muito mais, né? E é isso. Eu sou Vitória Estevão Tuvela, tenho meio século de idade. Eu sou a caçula de 2 irmãos, homens, sou a única menina. Daí os mimos, sou um pouco mimada por isso mesmo, porque recebi muitos mimos dos meus pais. Cresci num meio familiar bem tradicional, status médio baixo. Os meus pais não tinham tantos recursos assim, mas o importante que foi marcante para mim é que sempre insistiram que eu fosse à escola. Embora não soubesse o que eu poderia ser a posterior, mas eles insistiram que eu fosse à escola. Isso aconteceu. Eu fui estudando de forma gradual. Formei-me em nutrição no Instituto Superior de Ciências de Saúde e, graças a Deus, acabei sendo contratada e passei a trabalhar nessa mesma instituição como docente. E pronto, a vida foi continuando até ao ponto em que tive esta oportunidade de vir para cá, para o Brasil. Chamo-me Patricina Jamba, sou africana, concretamente de Moçambique. Sou mãe de um adolescente, praticamente 17 anos de idade. Sou docente da disciplina de Pedagogia e Didática no Instituto Superior de Ciências de Saúde e também, não somente trabalho como docente, mas também trabalhei com ponto focal de género na mesma instituição. Bom dia, eu sou Tarcísio Afonso Tivoli, sou angolano, sou professor do Magistério do Ensino Superior já há alguns anos, desde 2010, e nesse momento encontro-me na categoria de assistente e dou as aulas na Escola Sociopedagógica do Bengo, as aulas de Sociologia da Educação, Sociologia Geral, Antropologia Cultural, Tradição Oral e Cultura Africana, e tenho nesse momento 47 anos, e é por isso.
viajar, porque tinha esse momento de comer essa batata frita e frango. Então, esse é um momento que marcou muito. Então, daí comecei a ter alguma tentação, né, de abraçar a carreira de enfermagem. No entanto, eu tenho fobia de sangue. Né? Um país distante do meu, provavelmente lá vou aprender tanta coisa que eu voltarei com soluções, já com soluções. Eu faltar às aulas, é uma coisa que para mim não cabe. Como é que a pessoa falta, não é? Então, para mim, a questão acadêmica é uma questão sagrada, é uma questão muito que me liga até hoje. Quando atingi a fase da adolescência, eu comecei já a ter algumas linhas de orientação, porque eu fiquei em casa das irmãs, né? Fiquei no convento por 4 anos. E as irmãs com as quais eu convivi, elas eram enfermeiras, praticamente todas elas eram enfermeiras. E todos os dias elas iam ao hospital para fazer a consulta. E eu ia com elas. Concretamente, nasci em Nampula, uma das 3 províncias da região norte de Moçambique. E sou filha de Antônio Francisco Inzidiamba e de Sara César Mavunja, também moçambicanos, mas naturais da cidade de Maputo, que é a capital de Moçambique. Bom, eu nasci em Nampula em 1979 e, passado 2 anos praticamente, em 1981, fui para a cidade da Beira, que é a cidade do centro de Moçambique, e foi lá onde eu passei a minha infância, uma infância da qual tenho muita saudade. Dizer que eu gostava imenso de cantar e de declamar poesia. Ele marcou-me assim, posso assim dizer. Eu fui uma criança normal, como todas as outras, brinquei como todas as outras. E o fato que mais me marca até hoje é que a minha criação foi feita pela minha avó, não pela minha mãe. Minha mãe teve-me muito cedo, com 17 anos, e ela tinha que continuar a estudar, e eu fui criada pela minha mãe. A minha avó ainda está viva, ela está com 93 anos, e a minha mãe já se foi. Então eu costumo dizer assim, fui criada pela minha avó, porque quem iria me acompanhar até hoje é a minha avó, que ainda está viva, e a minha mãe que já não está viva. Os meninos têm que passar, por exemplo, por o rito da iniciação. E para os meninos têm que passar pela circuncisão. Não é? Eu fui, apesar de crescer numa realidade urbana, eu não cresci no interior, não cresci na cidade, mas no momento da iniciação, aos meus 8 anos, 7, 8 anos, fui levado para ter essa experiência feita à lâmina, não é? Sem anestesia, não é? Então, só para ter uma ideia. E você não podia chorar, não é? Então, o menino, a lâmina a passar no seu corpo, não é? A tirar o propúcio, mas tem que ser corajoso o suficiente no sentido de o ser homem é isso. A Inhambane, sim, é uma zona cultural com muitas tradições, mas a minha avó, ela, desde criança também, foi exposta ao cristianismo. Então, a tradição que tem lá muitas vezes tem esse erro, posso assim dizer, de ligar a tradição com o ocultismo, nem o curandeirismo e tudo mais. Então, a minha avó nunca seguiu a tradição nenhuma, mesmo em termos, nós não temos os ritos de iniciação, mas nós temos aqueles momentos em que se faz alguma cerimônia, quando chega a menarca e tudo mais, mas não, comigo não houve, na minha família não existe, porque a minha avó sempre optou pelo cristianismo, então ela nunca nos expôs a nenhuma tradição. Quando a minha menarca chegou, só apresentaram-me pensos, que na altura eram absorventes feitos de pano, e pronto. Mas as minhas amigas comentavam que fizeram isto, fizeram aquilo, foram expostos a isto e aquilo, mas comigo não aconteceu. Só foi mesmo me explicar que a partir de agora
vai acontecer desse jeito, vais ter um mês, a cada mês vais ter 3, 4 dias e vais usar este pano tem que estar limpo e tudo mais. Mas não teve nenhuma tradição e até agora não tive nenhum contato com as tradições da província ou do país. Não tenho muito a falar sobre isso, porque não tenho essa experiência. Mas o que eu percebo, Moçambique é um dos países que tem uma elevada taxa de casamentos prematuros e, obviamente, de gravidez precoce. Só para ter uma ideia, é de 50%, 35% nas zonas rurais e 15% na zona urbana. Então, eu somei 50%. Normalmente, a primeira menarca, pelo menos comigo aconteceu, foi praticamente aos 14 anos e tem sido quase isso, embora ultimamente tenha vindo mais cedo, é nesse período que elas vão aos ritos de iniciação. E sai de lá e a ideia, além dos ensinamentos que tem, é que ela já está formada, já é mulher. Muitas vezes são os próprios pais que aconselham estas meninas a se casarem. E se casam com homens mais velhos, que têm condições, que já trabalham, porque a maior parte desses pais são carenciados e acham que este gelo vai mudar a situação econômica da casa. E aconselham. E esta menina vai lá aos 14 anos, abandona a escola. Uma das razões da desistência, da taxa elevada de desistência da menina na escola, tem a ver com os casamentos prematuros. Está relacionado realmente aos ritos. Os meus pais foram sempre pessoas de princípios, tanto os meus avós como os meus pais. Então, eu passei mais tempo com os meus avós, eram muito tradicionalistas, eram pessoas mesmo que optavam pela tradição. E isso foi passando, se calhar, para mim, na minha forma de ser. Há uma brincadeira que eu gostava muito, nós chamamos de chula. Eu acredito que as minhas colegas devem saber, em que nós fazíamos 10 buraquinhos assim no chão e colocávamos lá as pedras, né? Uma pessoa ficava de um lado, a outra ficava desse lado. E íamos jogando. Então, quanto mais pedras você coleciona, você sai vencedor do jogo. Então, era um jogo que eu gostava tanto, me entretia tanto, e minha mãe zangava-se tanto, porque eu voltava para casa toda suja, porque aquilo como é feito no chão, né? A areia, a poeira, tudo ficava empoeirado em nós. Então, ela sempre virava para mim por estar... E também num programa de rádio. Havia um programa de rádio em Moçambique, exclusivamente para criança, e a rádio transmitia também poesias, transmitia canções, e eu praticamente reproduzia estas canções, cantando quase todos os dias. A caminho, por exemplo, da creche, eu cantava e declamava também poesias. A minha mãe conta um testemunho muito interessante, que uma das vezes em que eu caminhava com ela, ia para a creche, porque a creche ficava muito perto praticamente do serviço dela. Ela era enfermeira e trabalhava num centro de saúde. E ela diz que enquanto caminhávamos, eu ia declamando poesias, ia cantando, e pelo caminho sempre encontramos mais algumas pessoas. E parece que um senhor estava conosco e andando conosco. Penso que onde ele ia ficava perto tanto da minha creche ou talvez do local de trabalho da minha mãe. E por onde ele chegou, ele depois fala com a minha mãe, tira uma nota, já não sei qual é a nota de quanto, não me recordo, e dá à minha mãe. Ele disse, olha, eu estou a agradecer porque ela adocicou os meus ouvidos com as poesias e com o cântico, este caminho todo praticamente. Então, isso para ver que este gosto pelo canto e pela poesia era muito forte. Quando a carta chegou, quando veio o aceite, eu lembro-me que foi no dia 25 de setembro, foi no dia 3 de setembro, no dia do aniversário da minha avó. Então, estávamos lá, toda a família. Então, quando eu fui ver o e-mail, eu vi que estava aceite, eu gritei. Toda a casa estava lá, muita gente da família. Eu gritei porque eu disse assim, Deus respondeu a minha oração e eu vou sair de Moçambique. E nem pensei, na altura minha filha tinha 5 anos. Foi tão emocionante que eu nem pensei nela. Eu nem pensei que eu tinha uma criança pequena, que eu ia deixar uma criança pequena, porque
Porque eu estava a pensar mais em mim, em sair, em mudar de vida, em mudar da minha realidade. Então, para mim foi um momento muito emocionante, foi um momento que não foi difícil eu aceitar. Falo de mim mesma dentro de mim, foi um momento que já estava à espera dele, só não sabia como é que viria. Na verdade, esta carta apareceu num momento difícil para mim. Eu acabava de perder a minha mãe, isso em julho de 2022, e a pessoa que me fez a ligação falou assim, de forma categórica: tem uma proposta aí para ir ao Brasil, para fazer um curso de doutorado em educação durante 4 anos. Tu gostarias de ir? Eu travei. Por quê? Porque eu estava ainda de luto, minha mãe acabava de falecer, e quer dizer, a minha mente estava toda ela desorientada. Foi muito difícil, de fato, eu dar uma resposta à pessoa. Só que a pessoa disse: olha, tens que responder já, tens que me dizer, porque eu preciso mandar a relação do nome, né? Do nome, o nome dos outros também que vão concorrer, então tens que me dizer já. Isso porque o departamento, por exemplo, dizia que só podia sair se aparecesse um professor que pudesse me substituir, quando também o Brasil já havia sido aceito, quando eu já tinha o aceito também por parte da direção, não é? E então tudo isso estava. Um outro momento também que foi muito desafiador foi a questão da logística, o financeiro. Sinceramente, fiquei eufórica, muito feliz. Muito, mas muito feliz. Eu me explico. Eu estava a passar por uma situação muito difícil na minha vida. Eu estava a enfrentar uma situação difícil na minha vida, em que eu buscava em Deus uma resposta para sair desta situação. E acredita que essa carta funcionou como uma resposta de Deus para mim. Então fiquei extremamente feliz, não imagina, muito feliz. É tão engraçado que eu só fui ter a angústia quando eu estava no transporte. Eu olhei para minha filha e eu vi que eu estava a deixar a ela. Aí eu fui pensando, mas depois eu disse assim: se Deus está me mandar para lá, é porque vai criar alguma situação de fazer com que ela fique ou ela venha ter comigo. Então, para mim, não houve muito espaço de angústia, não houve muito espaço de pensar, não houve muito espaço de refletir, não. Foi mesmo, eu quero, eu vou e fui. Então, quando eu conto a minha tia, porque nessa semana estava lá minha tia e outros familiares, eu falo com a minha tia, a tia diz: maravilha, vai! Qual é o problema? Nada mais te prende aqui, tua mãe já se foi, teu pai se foi, então, por que tu vais querer ficar aqui? Vá! Eu disse, mas ela disse: mana, vá! E a última conversa que nós tivemos foi: vamos arriscar, é isso que tem que acontecer. E então aí arrisquei, mas foi muito pesado mesmo. Foi das experiências muito duras que eu tive. Isso tudo sufocou-me ao ponto de eu, em algum momento, a torcer para que não me aprovassem. Em algum momento eu disse: Deus, me livre desta, eu prefiro ficar na minha, vou ficar aqui, está tudo bem para mim, vou continuar a fazer o que eu fazia. Mas, felizmente, a resposta não foi essa que eu recebi, foi de aprovação que eu devia sair. Eu tive que me readaptar, me reinventar para aceitar isso tudo. Mas não foi fácil. Foi uma mistura de sentimentos, também porque tinha que deixar meu marido, deixar os meus filhos, embora já adolescentes, já jovens, mas era doloroso para mim, porque era como se eu arrancasse algo de mim. Pessoas que sempre convivi com elas, mas eu tinha que deixar, e por 4 anos. Depois ainda, para acumular isso, a questão do bilhete para viagens para o Brasil. Para ter uma ideia, o meu bilhete custou 1 milhão de kwanza. 1 milhão de kwanza, metendo em real, naquele tempo era 10 mil reais. Ou seja, e nós como professor universitário, o salário é pouco como no Brasil, como Angola. Então, eu não havia preparado suficientemente assim, a logística financeira para, numa só sentada, gastasse 10 mil reais para um único bilhete. Mas eu tive que fazer isso. E para gravar, como a direção estava atrasada para me liberar, e a embaixada pedia que o meu visto fosse seguido de bilhete de viagem, então eu tinha que comprar já o bilhete para meter a embaixada.
Só que como a direção demorou, então a data de viagem seria dia 27 de setembro e esse bilhete ficou invalidado. Por quê? Porque o visto só saiu no dia 2 de outubro. E aí, no dia 3 eu tinha que viajar. O que quer dizer que eu tive que acrescentar mais dinheiro, então fazer dívidas, não é? Endividar-se ao máximo, vender o que se tinha para atender a essa. Então, foi muito desafiador nesse aspecto, a ponto de eu não ter tempo, por exemplo, saber que vou ao Brasil, está tudo bem, mas onde é que estava situado geograficamente o Triângulo Mineiro? Também não sabia, não é? Quem me ia receber do aeroporto para me acomodar, ir apanhar ônibus para vir, eu pensava que era uma viagem de 2 horas, 1 hora, eu fiz uma viagem de quase 10 horas, então tudo isso foi muito desafiador. É aquilo que eu disse, eu vim de uma realidade em que não tive pai presente, não tive, a minha mãe esteve a estudar, então, e parecia que estivesse a se repetir o cenário. Então, eu olhei para mim e eu disse assim, eu estou aqui, cheguei aqui, não tive um pai. A minha mãe deixou-me com a minha avó, ainda pequena, fui criada por uma avó que é a mesma, porque a minha avó, o que é que ela fez? Ela vivia em Ambane, mas ela veio à capital e disse assim, já que dizes que vais levar a menina, eu vou ficar aqui um ano inteiro a cuidar dela enquanto tu estás lá. Não, ela ficou o ano inteiro na capital, deixou as coisas dela e ficou. Minha mãe foi a pessoa que esteve ao meu lado. Ela dizia algo assim muito interessante. Olha, filha, isto é uma chance, é uma bênção que Deus está a dar para que você estudar fora, ganhar experiência. E ela disse algo que até hoje mexe comigo. Ela disse, filha, eu trabalhei 42 anos e não tive essa chance de viajar para fora, nunca estudei fora. Então segura isso com tuas mãos. Então ela foi realmente foi fundamental na minha decisão. Manda pra fora. Oi. Ó, Flavão aí, ó. Tá aqui meu copo. O angolano. Professor. Sou eu. Esse é o professor. Sou eu. É professor. Obrigado. Professor. Tô no Brasil. Ó o doutor Flávio, ó. Brasil, o dono cheguei. foi já. É um mimo. Tô em Minas. Minas. Isso é Minas. Olha a cachaça. Ficou bom? Maravilha. Aí, produção, a praia foi no Rio, mas já estava na rua dele. Na segunda eu fui subir uma excursão para Gonzaga. Não, essa ideia daí Você já faz amizade. Então, o prato de hoje é matapa. Matapa é folha de mandioqueira, né? Uma preparação típica de lá do nosso país, Moçambique. Preparamos a matapa com coco, amendoim e esta matapa nós fizemos no liquidificador, porque em Moçambique nós usamos o pilão e o pilador, mas aqui onde estamos não encontramos nenhum pilão, pilador, mas acho que também seria complicado, né? Aleluia! Depois de ver a tua impressão, experimenta lá. Como está?
pelos vistos, está muito bom. Não, está uma delícia. Está uma delícia. Nossa matapa. Aleluia. Então, está aqui o nosso prato. A matapa. Nos desejo um bom apetite, então. Bom apetite para mim. Aleluia. O Brasil, penso que esteve sempre no meu inconsciente. E quando digo que esteve sempre no meu inconsciente, é no sentido de dizer que, mesmo sem ter vindo para o Brasil, já almejava e planificava vir para o Brasil. Tenho amigos brasileiros a partir de Angola, convívios e outras coisas. Fiquei tão entusiasmada que esqueci-me de ver uma... É tão engraçado que eu nunca tinha ouvido falar do Uberaba. Eu sabia que existia Minas Gerais com capital Belo Horizonte. Nunca tinha ouvido falar do Uberaba. Acho que mais umas 10 horas para São Paulo. De São Paulo pegamos um outro voo. Meu Deus, aí me apercebi o quão longe é o Brasil. Então, minha primeira impressão é da grandeza deste país. Né? É muito grande. Aí eu percebi quando muitos diziam que o Brasil tem o tamanho da África Austral. Mas quando chegamos lá, às 14 da tarde, já cansados depois de tantas horas de viagem, fizemos a aventura de pegar um táxi de Belo Horizonte para Uberaba. Quando me lembro disso hoje, eu até tenho vergonha de dizer isso, porque foi tanto dinheiro gasto, mas enfim, foi um desafio que serviu também como aprendizado de olhar para as coisas com os pés no chão. Porque quando veio a certeza de ir ao Brasil, comecei a flutuar, e pensei que o Brasil fosse o Minas Gerais fosse aquele bairrozito que eu conheço, que as coisas são feitas a pé e tudo mais. Então, esse foi o primeiro desafio. Sair do lado de São Paulo às 10 horas para chegar aqui às 10 da noite, não é? Isso para mim foi muito marcante do ponto de vista da distância. Não é? Angola também é grande, tem essas distâncias enormes, mas isso fez-me perceber logo coisa. A segunda questão imediata que a mim marcou muito é que, por ser um país continental, os brasileiros que eu abordei logo de início também mostravam-se como que desconheciam onde que ficava, por exemplo, o Triângulo Mineiro. Não é? Também não sabiam onde que ficava. Então, isso é o que eu disse, agora estou perdido mesmo. Então, essa questão da geografia, para mim, foi muito marcante. A outra questão, ainda marcante, da minha estadia no Brasil, é a recepção e a maneira como eu fui acolhido. Não é? Aliás, só deixa de dizer, por exemplo, desde Angola, não é, o Gabinete de Cooperação e Internacionalização escreveu muita carta, escreveu para a embaixada, para o consulado, para acelerar o visto. Então, e mesmo quando eu cheguei aqui, o meu orientador à espera de mim, não é, desde as 10 horas, a comunicar, então, esse acolhimento, esta recepção, para mim foi muito marcante. Eu confiei a minha vida a um taxista que não conhecia, para andar a noite inteira. Chegamos a Uberaba por volta da 1 da madrugada, saindo de Belo Horizonte, e aquele taxista podia ter feito qualquer coisa. Ainda levamos o taxista à caixa eletrônica, tiramos lá mais de R$2.000 cada um para poder vir aqui. Então ele sabia que nós tínhamos dinheiro, tínhamos malas, tínhamos tudo, mas mesmo assim levamos do Belo Horizonte até aqui. Então a primeira impressão que eu tive é essa. O Brasil não é tudo aquilo que se fala, que todo mundo que está no Brasil é criminoso. Existem pessoas honestas, humildes, mas honestas, né? Então, para mim, essa honestidade marca-me até hoje, porque às vezes hoje eu digo assim, andei perigosamente naquele dia, agi perigosamente, confiar num senhor que não conhecia, nunca tinha visto antes, para andar tudo isto, uma estrada escura, cheia de caminhões, cheia de mata, mas ele conseguiu levar-nos até a porta do pensionato com segurança e deixar-nos lá com segurança. Somente cobrou aquilo que ele tinha estipulado como para a viagem. Então, para mim, essa foi a primeira impressão e o primeiro desafio também. O que impactou, eu comi de graça, né? Eu venho sem R$1, já disse que houve um desafio muito grande na questão financeira. Eu venho para o Brasil com dólares e com euros. E aí eu aterro, não é? E um amigo fez a compra do bilhete para o ônibus, para vir.
mas como a viagem era longa, não é? Tivemos de parar para comer alguma coisa. E aí eu fui para um restaurante e não tinha, eu só tinha €1 e $1. E o senhor dizia, aqui é o real, não é? Mas eu disse, eu quero comer e quero beber. E ele disse, vais comer e vais beber. Eu comi, bebi, e aí passou o número do Pix, não é? Quando tiveres tempo, quando chegares, não é? Pode dar. De facto, essa generosidade, não é? Tal acolhimento, não é? Que impactou muito. E não só comi, mas como bebi bem, e isso o Brasil me acolheu. Não sei se das outras paradas teria isso, não é? Mas aí eu comecei a descobrir também a generosidade, porque já no território mineiro, né? O mineiro é generoso, o mineiro é acolhedor. Então, hoje sim, tenho essa certeza daquilo que aconteceu comigo. Sim. Um desafio, por quê? Porque cheguei aqui e eu queria, por exemplo, estive à procura de talho. Talho é onde se vende carne, e é uma expressão realmente, posso assim dizer, do português de Portugal. E aqui é açougue. Então, eu estava à procura de talho num país onde o talho é conhecido como açougue. E eu tomo um chá em Moçambique que se chama jambalacate. E eu estava à procura de jambalacate fora do contexto da palavra jambalacate. Então, isso foi muito desafiador. Aqui, por exemplo, o número 6 se diz meia. E pronto, eu estou a usar o 6 num país onde o 6 é meia. Entendeu? Então é diferente. Também a questão da alimentação é muito diferente em alguns casos. Gosto da comida mineira, mas sempre bate aquela saudade da comida típica lá. Eu venho da costa, onde cresci comendo peixe, camarão, todo tipo de marisco, escolhia o que comer, que marisco comer, e aqui eu venho deparar-me com um peixe de água doce, que não me acostumo, já passam 2 anos, não me acostumo a comer aquele peixe e evito sempre. Então, são esses desafios que ainda me acompanham até hoje. E tem algumas comidas também típicas que eu vou improvisando aqui fazendo, mas os ingredientes não chegam, não são os mesmos. Então, esse é o maior desafio que eu tenho de adaptação. Por causa da própria língua portuguesa. A língua portuguesa aqui no Brasil, ela está naturalizada aos vocábulos e palavras próprias do Brasil. Por isso que eu digo que a língua portuguesa no Brasil é naturalizada. Eu não via o Brasil apenas para receber coisas do Brasil. Eu quero deixar alguma coisa no Brasil. Que vale a pena, né? Eu diria que, olha, desafios sempre você vai encontrar vários desafios de várias ordens, não vou citar, porque cada um vai ter a sua percepção, o seu percurso. Eu diria que, olha, desafios você vai encontrar, mas vale a pena. No final você vai crescer como pessoa, como pesquisador, né? Há um crescimento de forma global esta experiência. Porque desde a chegada, aqui fosse falar daqui da universidade, sempre fui recebida com aquele acolhimento que nós lá não temos, porque nós lá temos a questão de ser professor e estudante. Tu tens que evocar todas as suas excelências, meritíssimo, não sei quantos, só para falar com o professor. Então aqui o colega disse marinava, então para mim isso mudou também a minha visão do mundo, veio mudando a minha visão. Impactou e tem impactado continuamente aquilo que é a minha vida de pesquisador. Não só na questão da relação humana, interpessoal, mas na questão da vida de pesquisador. Porque só para ter uma ideia, a minha primeira licenciatura em 99, não escrevi nenhum artigo. A minha segunda licenciatura, mais variável, comunicação social, em 2004, não tive tempo de escrever nenhum artigo. Fui fazer um mestrado em Portugal e doutorado, não consegui escrever nenhum artigo. Só chegando no Brasil, os meus 2 primeiros filhos, que eu chamo, Filosofias Manuscritos de Timbuktu, o primeiro artigo, o segundo artigo sobre a marginalização da história da tradição manuscrita. Isso tudo está acontecendo no Brasil. Eu aprendi a fazer uma pesquisa profunda, muito profunda, a ter uma reflexão e pensamento crítico. E penso que
estando cá no Brasil, eu já olho de forma diferente para Moçambique. E a ideia é o estudante fazer o seu caminho. O professor está ali para simplesmente orientar, mas quem tem que trilhar o caminho é o estudante. Logicamente que é orientado pelo professor. Também para os colegas, eu acredito que os colegas que foram formados sem ter colegas africanos na sala, os colegas que estão a fazer o doutorado com colegas africanos na sala, têm uma visão diferente do mundo. Porque eu acredito, eu quando comecei as aulas percebi que alguns colegas tinham alguma visão equivocada da África, de Moçambique, dos países da África, e os outros. E então isso eu acredito que vai acrescentando também, até os próprios professores, tem professores que mostram a sua curiosidade, percebemos que eles também não conheciam, não sabiam. Então para mim isso tem se tornado uma contribuição muito grande, porque a minha presença aqui acaba abrindo o horizonte dessas pessoas, acaba abrindo aquilo que é a visão dessas pessoas, a pensar numa África que é diferente daquela que foi construída ao longo dos anos. Não é, sobretudo, da compreensão da representação do que é a África. Isso é um debate permanente, constante, insistente, não é? Sobretudo do viés de que a África só tem a oralidade, de que a África é ágrafa e, portanto, vamos proteger a África como se fosse assim uma salvaguarda paternalista a mais. Não é isso. Eu sinto, fazendo bem ou mal, mas eu sinto orgulho de mim mesma. Eu acredito que sou uma pessoa que posso dar algo, né? E sou uma pessoa também aberta para aprender. Então, esta minha abertura, na verdade, me faz ser uma pessoa orgulhosa, porque eu aceito, né, ser dada e também dou aquilo que eu tenho. Mas eu sinto mais saudades de alguém que nasceu, eu cá ainda não vi a minha neta, eu já sou avó. Então, nasceu a menina lá, eu ainda não via ela. Então, isto, em um momento, me deixa angustiada, porque eu só vejo ela nas fotos, mas eu gostaria de ver a ela abraçar, porque os outros eu os conheço os meus filhos, meu marido, os outros meus familiares, mas este ser que é parte de mim eu não conheço. Então, isso me dá uma vontade tão grande de, se eu pudesse mesmo hoje, eu iria lá para estar com ela. A minha saudade, na verdade, é da família. Eu estou há 2 anos sem ver meu filho e meu filho é muito carinhoso, muito doce. Ele sempre gostou muito de me abraçar. Eu acho que por dia tinha por aí mais de 10 abraços. Muitos abraços, beijinhos. Ele sempre dizia, mãe, eu te amo, eu te amo. E eu confesso que algumas vezes eu me cansava dos abraços, são tantos abraços. E ele dizia assim para mim, mãe, um dia vais sentir saudades dos meus abraços. Nunca imaginei que seria uma saudade imensa. Mandar um abraço forte para minha avó e, né, dizer que a minha vontade é voltar a abraçar a ela mais uma vez. E estou com saudades de tantas conversas que nós tínhamos. Em casa, ríamos, conversávamos. A minha mãe é extremamente cômica. E quando eu conversasse com ela, ria-me tanto. E eu sempre dizia a ela, mãe, no dia que eu estiver distante de si, vou ficar com saudades destas conversas. Mas eu não imaginava o quanto. E também ter convicção de que a vida requer decisões, às vezes repentinas e imediatas. Sem pensar, porque às vezes a vida nos chega de um jeito que, se formos a pensar, podemos perder aquela oportunidade. Então eu ensino a ela, até agora eu ensino a ela que às vezes nós temos que olhar para a vida e dizer assim, ou é agora ou é agora. Não volto se não terminar o doutorado. Já arrisquei tudo e muito na vida. Não volto. Não volto. E isso eu já estou preparado psicologicamente. Eu já avisei em casa, mesmo se existir mortes e o resto, por mais isso que tenha a doer, não, esse momento é um momento único. E eu devo aproveitar. Terminar e voltar. Não tenho perspectiva assim de ficar aqui no Brasil, mesmo que seja para ter um emprego. A ideia é mesmo voltar para o meu canto, lá onde eu me sinto bem com os meus. É isso mesmo, a ideia é mesmo voltar.
Qual seria uma palavra dessa internacionalização, desse momento? Ganhos. Eu ganhei tudo. Eu me tornei uma pessoa.